Olá, muito boa tarde. Todos irmãos é o título do último documento do Papa Francisco. Inspira-se em Francisco de Assis e propõe uma nova ordem mundial assente na fraternidade e na amizade social. Neste programa vamos partilhar consigo várias análises a este documento, nomeadamente do Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, que está connosco, antes outras leituras e outras opiniões sobre a terceira encíclica do Papa Francisco. A alternativa de Francisco para o mundo, para Dom António Marto, é esse o propósito do Papa na sua nova encíclica. A fraternidade e a amizade social são o nervo vertebral desta encíclica. Não se reduzem a uma expressão romântica ou sentimental. A encíclica condensa o pensamento social do Papa Francisco, que foi apresentando ao longo destes 7 anos, e apresenta a doutrina social da Igreja numa nova narrativa, quer na linguagem, quer no estilo, no método de abordagem dos problemas e na sua atualização, em diálogo com o mundo muito concreto e até cotidiano, em que Francisco é, na verdade, um especialista. Nesta perspectiva, a encíclica propõe a alternativa de Francisco perante um mundo desumanizado, fragmentado, dividido, cujas patologias foram postas a nu e agravadas pela pandemia. Fez-nos tomar consciência, a pandemia fez-nos tomar consciência, como ele diz, de que estamos todos na mesma barca e de que ninguém se salva sozinho. De modo profético, Papa Francisco lança um SOS, diríamos um abanão de consciência, para que se gerem e regenerem a mentalidade, o estilo de vida cotidiano, novos esquemas de convivência, a educação para a fraternidade, o diálogo, a economia, a finança, a política, a organização da sociedade e da comunidade internacional, como baluartes da justiça, da paz e da equidade, na base sólida. Sem fraternidade, a liberdade e a igualdade são ideologias, afirma Dom Manuel Linda sobre o documento do Papa. Há 2 datas que não podemos esquecer na nossa história contemporânea, da modernidade, melhor, aqui na Europa. 1789, Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a própria Revolução Francesa, como se costuma dizer, guilhotinou a fraternidade. E ao longo de 200 anos, a liberdade competiu com a igualdade. E os regimes políticos são expressão disso. Uma vez uma tentativa de igualitarização à força, outra vez apenas uma noção vaga de liberdade que não se preocupava nada com a igualdade. E a fraternidade ficou arredada. Chegámos a 1989, à queda do Muro de Berlim. E como havia dois blocos em contenda, o bloco de leste do igualitarismo da Revolução, soviética, e o bloco do ocidente libertário, então dá a ideia de que, como ganhou, entre aspas, o do ocidente, a igualdade não contava nada, a justiça social não conta nada e ficou apenas uma liberdade vaga. O que o Papa nos vem chamar a atenção é que sem a fraternidade, quer a liberdade, quer a igualdade, são ideologias. E, portanto, esta encíclica social, profundíssima, com uma linguagem que toda a gente entende, e aqui é que também está um pormenor curioso, é dizer coisas profundas, mas de forma simples. Vem-nos chamar a atenção de que os regimes, só a política, não conseguiram construir a fraternidade. Temos de entrar todos, e porventura, as religiões. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, as religiões orientais, todas. Se não conseguirmos dar as mãos, a fraternidade continuará a eterna desconhecida, continuará aquilo que alguém dizia, portanto, o princípio acabrunhado. Agora a análise de um documento do Papa que situa a fraternidade antes da norma e da cidadania.
Um documento com temas novos, seja neste pontificado como na história dos pronunciamentos institucionais da Igreja Católica. O Papa não trata de normas, estruturas, organizações, mas das relações. Este aqui pretende situar-se antes da norma, digamos assim, pretende voltar às coisas mais originárias. E a coisa mais originária realmente é a relação dos seres humanos uns com os outros e com todos os viventes, digamos assim. A coisa tem uma continuidade com a Laudato Si, mas é algo de novo. Não me lembro do tema da fraternidade ser tratado assim, da amizade social, como ele diz. Um tema que está esquecido também nas sociedades modernas. A fraternidade é a grande esquecida do programa moderno da inovação social e do melhoramento das condições da vida. E, portanto, ao colocar a fraternidade no centro, vem, de certo modo, suprir essa carência da ética social e essa carência do programa moderno de inovação das relações humanas entre todos e do melhoramento das sociedades. Creio que as duas coisas são ambas novas, tanto a amizade como a fraternidade. Fraternidade e amizade social são para Francisco o que pode salvar a política, as democracias, a convivência entre povos e nações. Ele propõe um substrato vital que antecede a política, que antecede a convivência cívica e que se situa precisamente na fraternidade. E mesmo a dignidade ele vê de outro modo, não a vê no sentido abstrato como os modernos a viram, a dignidade do ser humano, como ele diz nos capítulos centrais da encíclica, é baseada, por um lado, nesse evento originário da graça divina que dá o sujeito a si mesmo, na graça. Ele faz isso muito bem, cita o São Tomás de Aquino, cita, digamos, as grandes fontes cristãs para nos dizer que o sujeito não está feito previamente. O sujeito é um acontecimento da graça divina e é um acontecimento do encontro com o seu semelhante. E é a partir daí que se constitui a subjetividade capaz da convivência com os outros, capaz da democracia, capaz da convivência cívica com valor e não apenas desta contiguidade que muitas vezes faz o pensamento da nossa sociedade vista pelo individualismo. Depois, Francisco refere-se a situações concretas desse relacionamento entre os povos, tendo como preocupação cimeira as migrações e os refugiados. O Papa fala da liturgia, da vida dos crentes e também do perigo dos populismos na política. O populismo, como ele diz, é uma tentativa de manipular a nossa vida associada, de congregar a opinião pública na base de interesses de quem os quer desenvolver e de quem quer abusar das dinâmicas da vida social para seu próprio benefício ou benefício do seu grupo. Ora, dando nós um conteúdo fraterno às nossas relações com os outros, nós vamos despertar naquele que é manipulado ou que é manipulável o sentido da sua dignidade, o sentido da sua autonomia, da sua individualidade, para que ele não seja manipulado. Aquilo que nós celebramos na nossa liturgia, aquilo que promovemos na nossa pastoral, não são os interesses proselitistas da nossa Igreja. A nossa Igreja trata com os problemas que são os do mundo de hoje, da humanidade de hoje. Não trata de nós, a Igreja não trata de si, a Igreja trata da realidade do mundo, a Igreja trata do mundo, trata de todos os povos. Deus é para todos os povos e, portanto, isso é muito, muito importante que nós sejamos capazes de o fazer e, portanto, que entendamos a prática pastoral da nossa Igreja como algo que tem um grande interesse para o mundo. A minha paróquia é o mundo, dizia o padre Congara, que há muitos anos, e, portanto, vem-nos lembrar isso. A terceira encíclica do Papa, Fratelli Tutti, como a anterior sob o cuidado da Casa Comum, traz para os dias de hoje o paradigma de vida de São Francisco de Assis. Agora, como há 800 anos, a fraternidade é a condição para a vida dos seres humanos e a convivência entre todos. Agora, a opinião do Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz sobre a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Boa tarde, Dr. Pedro Vaz Pato. Obrigado. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa.
Lendo esta encíclica do Papa, o tema da fraternidade, da amizade social, aqui um conceito talvez mais inovador, não é, que o Papa introduz, este da amizade social, mas o tema da fraternidade recorrente, com muitas encíclicas da doutrina social da Igreja a falar dele. O que é que o Papa Francisco traz de novo? Bom, verdadeiramente esta encíclica recolhe muitos pensamentos que o Papa, noutras ocasiões, já expôs. Portanto, podemos dizer que é esta recolha destes pensamentos. Eu salientaria um aspecto que talvez nem sempre saliente, que é o fundamento desta fraternidade. E o Papa é claro ao dizer que é esta abertura a um Pai comum que dá este fundamento mais sólido, mais estável à noção de fraternidade. O que não quer dizer que só os crentes é que possam vivê-la. Aliás, já há esta abertura 360 graus, podemos dizer, a pessoas de todas as religiões, crentes, não crentes, podem viver de alguma forma esta fraternidade. Mas este acentuar do fundamento da fraternidade na fé cristã é importante, porque se acreditamos que Deus ama de uma forma infinita cada pessoa, a dignidade dessa pessoa é também infinita. Esta é uma expressão da encíclica. E depois também a ideia de que o modelo da vida comunitária está na própria vida íntima de Deus, que é um Deus uno e trino, uma unidade com 3 pessoas, portanto, uma unidade em que a diversidade não é aniquilada. Este é um aspecto também que é muito salientado na encíclica, porque estamos num contexto em que se coloca em oposição as identidades nacionais, às vezes de uma forma agressiva, e o Papa é muito claro ao condenar o chamado nacionalismo de exclusão, em nome da identidade. Mas também o Papa salienta que esta abertura a outras culturas, a abertura a outras nações, é algo que enriquece cada uma delas. Uma cultura saudável, diz o Papa, uma cultura saudável é acolhedora e aberta, não é estática. Portanto, as identidades nacionais enriquecem-se com o contributo de outras. E, portanto, não devem temer o convívio com outras pessoas, com outras culturas. Este é um aspecto que o Papa já várias vezes salientou. É algo que o coloca até, em alguns contextos, contra a corrente, porque há cada vez mais uma corrente de hostilidade em relação à imigração e em relação ao convívio com outras culturas, e às vezes até se invoca a identidade cristã das culturas para essa rejeição, o que é contraditório com o próprio fundamento do cristianismo. Mas, em várias ocasiões, o Papa salienta este aspecto, que as culturas se não obtêm tudo de si próprias, têm também limites e podem enriquecer-se numa nova síntese com o contacto com outras culturas. Aquela ideia do poliedro, não é, que o Papa várias vezes já tem salientado, que a globalização não deve ser esférica, no sentido de algo que homogeneiza e uniformiza, mas deve ser poliédrica, portanto não deve esmagar as identidades próprias de cada nação. E esse é um exercício que o Papa Francisco faz também no ambiente religioso, na própria Igreja Católica, na abertura ao diálogo com outras confissões, até pelo propósito que afirma esse propósito nesta encíclica. Sim, o diálogo, outro tema central da encíclica é o do diálogo. E o diálogo supõe, o diálogo não é como às vezes se confunde com monólogos, não é? Monólogos recíprocos em que cada um quer afirmar a sua ideia, mas o diálogo supõe que partimos do princípio de que o outro tem alguma coisa para nos ensinar, não é? O outro é sempre útil, é sempre... ninguém é inútil, ninguém é supérfluo, também nesta perspectiva do diálogo. O que não significa o relativo. O Papa também é claro ao salientar como o diálogo não significa relativismo, porque todos e em conjunto buscamos uma verdade que nos é superior, que não somos nós que criamos. Há verdades que já existiam antes de nós e que continuarão a existir. Portanto, o diálogo facilita-nos alcançar essa verdade, mas não significa que todas as verdades estejam sujeitas a consenso ou a negociações. Também isto é verdade em relação ao diálogo interreligioso. O diálogo e também aqui não significa, às vezes é verdade que a encíclica tem sido
acolhida favoravelmente por muitas pessoas, mas também tem sido criticada por pessoas que também criticam o Papa em geral. E um dos aspectos é este, mas é uma leitura errada, não é? De que o Papa está a colocar todas as religiões no mesmo plano. Não, o Papa tem a sua fé cristã, reafirma, e é com base nela que, como eu disse de início, portanto, é aí que encontra os fundamentos para a fraternidade, e também no diálogo interreligioso há que encontrar pontos comuns, sem esquecer que aquilo que move o Papa é a fé cristã. Que desafios podemos encontrar nesta encíclica? Enfim, acho que eles são muitos, cada página dirige-se a um setor ou político ou económico, enfim, denunciando o que o Papa chama sonhos que tinha para a humanidade, mas que foram defraudados. E o Papa coloca a política na rota certa, a economia na rota certa, a globalização na rota certa. Sim, o Papa analisa em relação a esses âmbitos aquilo que nós podemos considerar que sejam implicações desta visão de fraternidade universal nestes vários âmbitos. Em relação à política, podemos dizer que o Papa enaltece, como já fez de outras vezes e como já fizeram outros Papas, a missão da política nesta perspectiva da amizade social, na perspectiva da dimensão social e política da caridade. E tem exemplos, por exemplo, acho que é significativo quando ele diz que é a caridade acompanhar uma pessoa que sofre e é a caridade também lutar para mudar as condições sociais que estão na origem desse sofrimento. Isto em relação à política também é vista na perspectiva do diálogo, como aquele diálogo visto como é salientado noutros aspectos. A questão da economia, vista à luz do princípio da doutrina social da Igreja, que é do destino universal dos bens, que é um princípio fundamental, até prioritário em relação a outros direitos, como o direito de propriedade. O direito de propriedade deve facilitar e não dificultar esse destino universal dos bens. E a questão das migrações, de que há pouco falei, deve ser visto, portanto, quer na perspectiva deste enriquecimento cultural, quer na perspectiva do destino universal dos bens. A migração pode ser uma forma de contribuir para o desenvolvimento global de toda a humanidade. Cada nação é corresponsável pelo desenvolvimento de todas. E isto também tem a ver com o destino universal dos bens. Pode ser feito através do acolhimento dos imigrantes, e diz o Papa também, que o ideal seria que cada pessoa não precisasse de emigrar para se realizar como pessoa. Portanto, o desenvolvimento deve ser também um contributo para nessa perspectiva. Mas enquanto não se verifica isso, as migrações são uma forma de o fazer. Mas em relação ao destino universal dos bens, há outros aspectos, a questão por exemplo, da especulação com bens alimentares, com o preço dos bens alimentares, a questão da vocação do empresário, vista também numa perspectiva de contribuir para este destino universal dos bens através da criação de emprego, a questão do combate à pobreza visto como uma também oportunidade de trabalho, não apenas como atribuição de subsídios que devem ser remédios provisórios. Há muitos aspectos que de facto o Papa foca todos os setores da sociedade. E para terminar, perguntava-lhe, Dr. Pedro Vaz Pato, a partir da análise também que a Comissão Nacional de Justiça e Paz fez do documento, que pistas ficam para este tempo de pandemia e da procura de uma nova forma de ser e de estar em sociedade? Pois, sobre esta questão, o Papa tem falado até regularmente. Sim. Nas suas audiências semanais, vistas nesta perspectiva. Portanto, já que, de alguma forma, a pandemia nos faz reconstruir a sociedade, quer dizer, construí-la em novas bases, em novos alicerces, estes são linhas que nos permitem essa reconstrução, como aconteceu em outras ocasiões da história. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve também este esforço de reconstrução em novas bases, visto que havia alicerces que caíram e que não se verificou que não eram aqueles que construíam uma sociedade justa. Portanto, isto pode ser uma ocasião para repensar esses alicerces, não para perder aquilo que
que é bom da globalização, por exemplo, mas que as insuficiências que ela tem a levar em relação às desigualdades, por exemplo, e que também a pandemia veio pôr em evidência de uma forma particular, que se aproveita esta reconstrução para corrigir esses aspectos. De facto, pistas que podemos encontrar nesta encíclica que se pode, enfim, reler muitas vezes, né, nestas circunstâncias. Sim. Agradeço a sua análise, Dr. Pedro Vaz Pato, a este documento do Papa, e fica esse convite também a quem nos segue para olhar este documento do Papa Fratelli Tutti. Muito obrigado por ter estado connosco. Mais logo siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.